paz, irmãs. Como ficou esse capítulo, né? Ficou comigo. Peço que as irmãs estejam em oração por mim e me ajude. Vamos tentar tocar um pouquinho acerca de tornando-se uma mulher sensata. É um tema muito sensível, um tema também muito confrontador, né? Eu mesmo lendo e ouvindo o áudio várias vezes, e a gente vai trazendo à memória que a gente já se portou muitas das vezes como essa mulher insensata, né? Nos vestindo mal, não representando bem o Senhor, já que as vestes nas escrituras sempre fala do seu ofício, né? Fala, por exemplo, as vestes dos sacerdotes eram vestes santas, elas tinham que ser de acordo com o ofício deles. Assim também como o nosso Senhor, quando todos tocavam nas suas vestes, eram curadas, porque as suas vestes falavam daquilo de quem o Senhor era, né? Então era uma expressão daquilo que ele era, né? Ela toca muito sobre veste aqui, sobre a insensatez, né? Que ela já começa no capítulo 93, ela já começa citando alguns exemplos acerca das mulheres, que muito da destruição da moral hoje, ela está relacionada ao comportamento das mulheres. As mulheres é como se fosse um freio para esse avanço, né, da imoralidade, né, de destruição dos lares, da criação de filhos. E ela cita aqui um presidente, né, americano, que fala que quando as mulheres deixaram a forma representativa do recato, né, das virtudes domésticas, então começou esses países a terem uma decadência. E no 94, né, ela fala também, ela cita o fato da mulher sábia edifica sua casa e a tola com as próprias mãos a derruba. A mulher sábia, ela cita aqui, está sempre envolvida na construção de sua casa, mas a insensata usa as próprias mãos para destruí-la. E aí eu estava lembrando do exemplo de Vasti, né, a rainha. Por que ela foi deposta? Ela era uma rainha, ela tinha segurança do honor do rei, do reinado, então ela achou que ela poderia desobedecer o rei. Por que o reino dela foi tirado? Porque a postura dela influenciaria todas as irmãs, a todas as mulheres do seu reino. Então, a partir daquele dia, se ela não tivesse disciplina, todas as mulheres achariam que poderiam desobedecer seus maridos. E isso nos remete um pouco ao que ela quer falar sobre o fato da tolice. Por ela ter esse senso de segurança, ela não imaginou que ela poderia perder o reinado dela por uma atitude tão tola, né? Como ela era muito bonita, o rei queria que ela expusesse a sua beleza, ele queria ter a glória da beleza dela diante de outros homens, mas ela não quis. Então, o comportamento dela, a atitude dela influenciaria todas as mulheres do reino. E aí, por isso, a disciplina dela. Assim, hoje, né, trazendo para a igreja, nós, mulheres da igreja, né, filhas do Senhor, a igreja hoje ela é um espelho, ela é um modelo, ela deve refletir o seu Senhor. E aí, os povos da terra têm essa referência. Porque assim como as mulheres que representam a Deus, elas se portam de modo recato, em sujeição, né? Ela reconhece a posição que Deus fez para ela, que a colocou, e isso se torna uma referência para o mundo. Você pode ver que hoje se inverteu, né? As mulheres cristãs, elas pegam agora a referência do mundo e trazem para a sua vida diária. E nisso está incluída as vestes, as atitudes, as falas, né? Tudo ela vai falar aqui. Eu vou tentar assim, ser mais objetiva, porque eu achava que não precisaria 2 reuniões. Então, eu vou citando os pontos que eu achei mais pertinentes. Tá bom, irmãs? Vou tentar aqui ver se eu consigo fazer um resumo de todas
as páginas, mais ou menos os pontos centrais. Eu sei que quando vocês leram e ouviram os áudios, muita coisa o Senhor foi trazendo, refletindo, né? Foi fazendo vocês pensar, meditar. Eu vou tocar alguns pontos e na hora da troca de comunhão, né? Eu sempre esqueço o nome disso, né? Da mutualidade, aí as irmãs podem citar os pontos que lhe chamou a atenção, porque nisso a gente vai sendo muito enriquecidas, né? Também quero ser grata a Pérsida, escutei muito esse áudio dela, foi uma bênção enquanto eu trabalhava, né? E foi muito bom, Pérsida, o Senhor te abençoe. No capítulo 94, eu quero citar aqui, ó. Em Jeremias 31, 22, o Senhor fala assim para o povo, né? Até quando andarás errante, ó filha rebelde? O Senhor nunca quer que a gente ande errante. Às vezes a gente olha assim e fala assim, olha, mas na Escritura não tem mandamento para veste. Mas, se você for olhar com muito cuidado, o Senhor, desde o Antigo Testamento, ele fala sobre a mulher que se porta indecente, né? Se o marido encontrar algo indecente na sua esposa, ele pode dar carta de divórcio, né? As mulheres que se portavam assim, com a atitude de homens, tem um caso que a mulher perderia a mão, porque ela desonrou, né? Entrou no nível, numa briga para defender o marido, acabou desonrando outro homem, então ela perderia a mão. Então tem coisas assim que o Senhor vai nos orientando. E as vestes sempre estão ligadas com o ofício, né? Se o nosso Senhor era o próprio Deus, ele se vestiu de maneira adequada, né? E as suas vestes, né, por ele, né, vestir de forma adequada, assim, né, como que eu posso me expressar. Ele, as pessoas que tocavam na orla do vestido dele eram curadas, então a veste dele era uma extensão dele, assim, né, por ele se vestir de modo adequado, as pessoas também tocavam, né, as vestes, então sempre fala do ofício, né, em Atos também, né, os aventais, os lenços, tudo, né, tinham em relação com a pessoa. E a unção, ela nunca fica só conosco, ela também é expressada no nosso modo de viver. Você pode ver que tem mulheres que, né, querem unção, mas elas querem se vestir da mesma maneira. E aí fica uma confusão, né? Porque quando a gente olha o modo da conduta externa, não reflete com o interior. Então, nos faz tropeçar, não sei vocês, né? A gente acaba tropeçando. Mas como assim? Se ela fala tanto disso, por que ela se veste assim? Por que ela age assim? Por que ela fala assim? Né? Por que ela trata o marido assim? Então, ela tá falando, ela mostra uma insensatez. Não é compatível o nosso modo de vida, muitas das vezes, com nossas vestes, com o nosso modo de proceder, com o nosso modo de falar. E isso o Senhor quer que a gente reflita, Ele não quer que a gente ande errante, por isso Ele tem orientações na sua palavra. Né? Tem um versículo que eu queria ler com vocês, porque a gente, Romanos 6, versículo 15 em diante. Eu queria que vocês prestassem atenção e refletissem nessa palavra. Né? Ele fala assim, pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Muitas das vezes a gente se esconde. Estou debaixo da graça, não preciso fazer isso, não tenho usos e costumes, não posso seguir isso. Isso é a tradição do Antigo Testamento. Não, são orientações que as Escrituras nos dizem. Se estamos na graça, nós não temos liberdade para pecar, muito pelo contrário. Né? A graça, ela nos restringe. Né? A graça, ela nos humilha, ela nos mantém ali diante do Senhor, né? Considerando por que eu abriria a mão e desperdiçaria essa graça tão maravilhosa por pecados tão momentâneos. Então, ele fala assim, não sabeis vós, olha só como é sério, a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina que foste entregue.
né? E libertados do pecado, foste servos da justiça. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentaste os vossos membros para servir a imundícia, e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem a justiça para a santificação. Agora, o Senhor tem uma doutrina a qual fomos entregues. Né? Quando a gente é salvo, a gente vivia com práticas no mundo, né? Práticas de hábitos, né? Pecados que se tornaram hábitos, pecados que eram de escravidão, né? Porque a gente não conseguia ficar livre, né? Escolhas erradas. Hoje, o Senhor, a gente agora, sendo salvo, a gente já não vive debaixo dessa lei do pecado. Agora a gente vive debaixo da graça. Essa graça nos possibilita a experienciar um novo modo de viver, né? E essa nova forma de doutrina, porque o Senhor tem uma doutrina para nós. Doutrina, né, é um ensinamento para que a gente possa viver de modo digno do Senhor. E nisso está incluído a nosso modo de viver, a nossa vida no lar, né? Então, o Senhor tem orientações, como ele fala, a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com as próprias mãos a derruba. Às vezes a gente não quer essas orientações, a gente quer viver segundo aquilo que a gente entende, que a gente pensa, e nisso o nosso lar vai sendo refletido da maneira que a gente vive, se sabiamente ou se tolamente, né? Os filhos crescem, né, temendo ao Senhor, ou os filhos crescem amando o mundo, a mentira, né, o engano. Então, isso tudo, eu não vou botar tudo na nossa conta, mas como a gente está falando com as irmãs, e aqui é a mulher insensata, né, aqui eu vou falar para nós. Nossa vida, você pode ver, se num lar cristão, eu conheço irmãs que o marido não era cristão, e elas educaram seus filhos de maneira que todos são cristãos. Todos amam a palavra, vivem. E o marido dela não era crente, mas ela tinha essa postura, ela tinha esse serviço, esse encargo. Né? E é tão bonito, né, quando os filhos chegam lá e falam, olha, se não fosse a vida da minha mãe, né, dá um testemunho da mãe, né, se não fosse a minha mãe, hoje eu não estaria assim e tal, graças a Deus pela fidelidade dela ao Senhor. E o marido não era crente, o marido não tinha obrigações, não exercia as suas obrigações em casa, mas isso ela tomou como encargo. E isso é a nossa responsabilidade, né? Por isso que a tola derruba, mas a sábia edifica. Isso não quer dizer se você tem um marido crente ou não. Isso é uma posição que o Senhor deu às irmãs, né? Então, nesse capítulo aqui, no capítulo 94, né, ela fala isso. Então, o Senhor sempre vai nos chamar a observarmos a forma de doutrina. E essa forma de doutrina a qual fomos chamados, devemos desde colocar o nosso coração, empenhar todo o nosso ser, porque o Senhor fala que aquele que quiser conhecer, conhecerá. Então, nós, mulheres, não estamos de culpa. Meu marido não faz assim. Isso é um engano, não faça isso, porque isso rouba o nosso tempo. Os nossos filhos crescem muito rápido, e aí quando a gente fica apoiado nisso, quando vê, já foi, e muitas das vezes tem coisas que não conseguimos consertar, a não ser que o Senhor entre e nos socorra ali, né? Mas ele fala assim, e o Senhor não quer, por isso as orientações da Escritura, a Escritura é o nosso manual de vida, né? Na página 96, ela compara, não, 95, ela cita aqui o irmão que tem contato, né, lá no seu staff. Eu acho que esse staff deve ser WhatsApp, essas coisas, eu não sei bem, ou se é a área de trabalho, não sei bem, né? Eu nem pesquisei sobre essa palavra. Ele fala assim para ela, quando ele se envolve, né, com uma mulher do seu staff, a esposa o confronta, ele diz, acorda, os tempos mudaram. E muitas vezes a gente traz isso para a nossa casa, nós mulheres. Ouvimos, né, falar, existem modas, existem coisas, e a gente traz como se isso fosse uma normalidade para a nossa casa. E não pertence, você não tem nada a ver com Deus.
né? E aí, para esse homem, ele achava que por estar no tempo atual, ele não, né, a mulher dele que estava atrasada, ele poderia ter contato com outras mulheres, falarem coisas, e olha, gente, o WhatsApp é uma praga para isso, viu? Porque mulheres, se tiverem pessoalmente, não falam. Homens, às vezes, não falam pessoalmente, mas falam pelo WhatsApp. Então, isso é um perigo, né? Um perigo. Cuidado com que tipos de brincadeira, cuidado com os tipos de fala, cuidado com o tipo de palavras, né? Ela vai falar isso muito aqui, né? Para quem ouviu, quem leu, ela vai falar sempre cuidado com as palavras, né? Ela vai comparar. E aí, ela fala que a gente perdeu, assim, nós que somos um pouquinho mais atrás, né? Não estamos nesse século XXI, né? A gente é considerado século XX, né? E aí a gente vê que muitas das atitudes que a gente ainda tinha temor, hoje já se perdeu o temor, né? Hoje as coisas estão mais escancaradas, né? Então ela fala aqui na página 96, a palavra, ela sempre é atual. Ela não é arcaica. O Antigo Testamento não é para o povo passado. O Novo Testamento, tem coisas aqui do Novo Testamento que é para a época de Coríntios. Não, gente. Se está escrito, para o nosso ensino está escrito. Ela é muito atual. Nós não devemos desconsiderar a palavra por causa da tecnologia, dos avanços da modernidade. Não podemos. Ela é a palavra de Deus, ela é a régua de medir. Né? Se você que age, ou fala, ou pensa, ou sente coisas que não estão de acordo com a Escritura, você deve deixar isso imediatamente, né? Porque ela é a nossa vara de medir, ela é a nossa régua de medir, né? Então, ela fala na página 96, ela descreve, aqui ela vem falando sobre a necessidade de guardar a palavra, né? Quando ele orienta ao filho, né? A guardar as leis, a meditar nela, a escrever, colocá-la sobre os dedos, né? A chamar o entendimento de amigo íntimo, né? A sabedoria, tu és a minha irmã. Olha só, isso a gente só encontra na Escritura. A gente não encontra em filosofias, porque as filosofias vão dizer para você seguir o seu coração. E a Escritura, ela reprova o seu coração. Maldito é o homem que confia em si mesmo. Então, o coração do homem não é confiável, dele procede os maus pensamentos, a luxúria, a lascívia, né? Então, ele fala aqui para guardar a palavra, nela ser meditada, e a gente deve orientar nossos filhos, né? Porque ele fala assim, ó, para que te guardem da mulher alheia, da adúltera, que seduz com palavras. Olha que risco, mulheres de lábios, né, enganosos. Devemos ter esse cuidado, né? A palavra, ela cria em nós um escudo contra isso, uma barreira, quando nos armamos dela, né? Então, ela vem dizendo, né, que a palavra, ela tem esse poder de nos guardar, e devemos orientar ela aos nossos filhos, né? E aí depois ela vem falando sobre a Cantares 8:9, que ela compara as duas mulheres como um muro firme, né? Uma é como um muro, outra é como uma porta. Aqui é firme, ela fala que aqui é muro, né? Que é firme, ela fala das convicções, segundo a Escritura, segundo a palavra. A gente pode até citar aquele texto daquela mulher que cavou, né, que construiu sua casa sobre a rocha, né, cavando firmemente, vem as tempestades, né, ela tá ali, a casa está ali firme, né, porque ali ela está guardada a palavra de Deus, né, está ali lavrada na palavra de Deus. A outra, ela compara com uma porta, né, que é instável, né, não tem firmeza, ela se move para lá, se move para cá, né, e anda. E eu vou colocar mais ou menos o que eu entendo, né? Como ela citou nesse contexto, eu vou falar nesse contexto, né? Muitas mulheres são facilmente influenciáveis. Elas veem assim, uma amiga ou uma pessoa que, às vezes tem pessoas que são muito agradáveis, são muito cativantes, né? E ela facilmente é influenciável. Né? E são os maus conselhos, as más conversações.
Isso tudo influencia essa instabilidade. Ela não tem uma firmeza. A palavra de Deus para ela não é algo palpável, firme, né? Não é lavrada. Então, se vem uma roda de doutrina aqui, ouve aqui, vai para lá, se desvia. Aí daqui a pouco vai daqui, vai para lá. Aí você já viu, tem irmãs que ficam atrás de modas, né? Fica acompanhando mídias sociais, vidas de artistas, gente, pessoas que não conhecem a Deus, que não amam a Deus, que não tem nada para nos acrescentar, mas as pessoas estão perdendo o seu tempo ali. E nisso as influências vêm, né? Assim, é o feminismo, a gente começa a falar, achar que marido tem que a gente é igual ao marido, porque que, né, o marido, eu faço isso, porque que o meu marido não faz? E a gente não entende a posição que o Senhor nos deu, né? O lugar que Ele nos deu, nos colocou. E aqui, essa instabilidade, ela cita, né, a mulher como uma porta, né? E essas pessoas que ela admira, que ela ouve, geralmente não é a escritura, né? Porque você pode ver pessoas instáveis geralmente não têm contato com a escritura, né? Não tem tempo de devoção, de oração, não medita, não reflete, tá por aí. Ouve a palavra na reunião, daqui a pouco já esqueceu, daqui a pouco está perdendo tempo com outras coisas. E ela fala dessa instabilidade, né? E aí ela nos confronta, porque a gente ouve o capítulo 7, né? A gente fala assim, não, eu não sou assim, né? Mas se a gente refletir, a gente vê que de alguma forma, de alguma maneira, ela nos confronta e a gente está incluída nisso aí. Até porque a nossa natureza, né? A natureza caída, ela é essa mulher 7, né? Então a natureza caída, ela tem essa identificação com o mundo, com a sensualidade, né? Com a extravagância, ela tem isso. Né? Em Cristo, o Senhor agora vai nos educando, por isso que os apóstolos, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, falam o tempo inteiro da gente se portar com decência, com modo, né, com recato, né? Não buscando só a aparência externa, porque o que acontece na nossa natureza é assim, né, de fato. Quando a gente dá muita ênfase à beleza externa, a gente esquece a beleza interior, que é Cristo formado em nós. A gente só se envolve com aquilo. Né? A gente quer botar uma roupa que mostre o corpo malhado, a gente quer botar uma roupa que chame a atenção, porque se eu estou malhando, eu quero mostrar, né? Então, se eu estou cuidando da minha beleza, outros têm que ver, eu tenho que estar bem assim, né? Asseamento, gente, isso é natural de toda mulher. A mulher deve ser asseada, deve ser limpa, perfumada, o marido tem que chegar em casa, ela está cheirosa, né? Ela vai deitar cheirosa, ela tem que estar com os dentes limpos, ela tem que estar asseada, gente. Asseamento e higiene é algo que Deus já orientava o povo no deserto, né? Então tinha as orientações no povo do deserto, a mulher quando menstruava tinha que ficar fora do arraial, claro, porque não se tinha absorvente, não tinham banheiros, não tinham nada, e isso gerava contaminações, o Senhor falava da limpeza, não podia tocar em coisas imundas, gente. As vestes, quando tocavam coisas imundas, tinham que ser lavadas, purificadas, né? A pessoa tinha que ser lavada, porque para dar contaminação, isso é limpeza, é higiene, né? Se você sabe que você precisa tomar banho, você vai tomar banho, você vai usar um perfume, você vai usar um creme, né? Isso, gente, não é nada demais, né? Isso não é vaidade, isso é cuidado, né? Uma vaidade, mas é um cuidado, né, para limpeza, algo muito precioso, né, que o marido gosta de sentir um cheiro da mulher limpa, né, perfumada, e se a gente, isso é muito bom, como a gente gosta de sentir o marido cheirosinho, limpinho, perfumado, né, embora tenha irmãs aí que eu já sei que não deixam o marido usar perfume para não sair na rua, para as mulheres não sentirem perfume, gente, não existe isso, tem que estar perfumado, tem que estar bonito, né. Então, ela vem falando sobre esse cuidado, né, da gente não ser instável. O que traz firmeza para a gente? A palavra de Deus, a comunhão com Deus. É ela que nos mantém firme como muro, né? Devemos edificar a nossa casa sobre a rocha. Né? E isso não é passe de mágica, isso não é da noite para o dia, isso aqui requer esforço, requer renúncia, todo o nosso ser aplicado, né? Então, ela vem falando aqui, ó, como ela fez esse confronto, né, que eu estava falando, que ela nos confronta, que ela pensou, o que eu vou falar, né, o que eu vou dizer para essas irmãs,
né? Será que todas se enquadram? Na verdade, é um alerta para todas nós, né? E ao meditar no texto, ela passou a crer que era relevante para todas as mulheres. Primeiro porque as sedutoras, mulheres de corações adúlteros e propósitos imorais, estão presentes na igreja, no ministério cristão mais respeitado. Qualquer tipo de perversão que exista no mundo também pode ser encontrado na igreja. Não, e aí eu quero botar um parênteses assim, nós mulheres não somos confiáveis. Quem é confiável? Cristo, formado em nós. Ele é a confiança, né? Nós não somos. Não pense você, isso aqui para mim não. Eu não preciso ouvir isso porque eu não, né? Isso não me adequa porque eu não sou compatível com... Não, gente, a palavra é para confrontar, né? Tem um irmão que ele fala num livro que eu estava lendo hoje que me chamou muita atenção. Ele fala assim, né, que o pecado, né? Deixa eu pegar aqui. Que o pecado, toda a área de nossas vidas em que o pecado se alinha, se instala, a escuridão domina. Você pode ver que tem áreas na nossa vida que a gente não tem luz sobre aquilo e a gente vive de acordo com a luz que a gente tem. E muitas vezes são trevas, né? Quem é que traz essa luz que demonstra que aquela nossa posição é pecado? A palavra de Deus. Por isso, o contato com ela é muito importante, né? Nos achegarmos a ela na presença de Deus, né? Para ouvir o Senhor. Ela nos confronta e ela mostra, né? E ilumina nossas trevas, né? Como diz o salmista. Então, toda a área que a gente não permite o Senhor entrar são lugares escuros, né? Porque a luz é Cristo, Ele é o sol da justiça, né? Então, é Ele que traz essa luz. Como podemos entender, né? Saber que estamos na escuridão, quando nos deparamos com a luz, né? Se a gente está num ambiente escuro, daqui a pouco a gente está acomodado. Se tiver uma luz fraquinha aqui, para mim está tudo bem. Eu estou acostumada com aquele ambiente. Mas quando chega uma luz forte, você vê, caramba, né? Eu estava no escuro, na penumbra e não sabia. Então, assim é a palavra de Deus nas nossas vidas. Nesses lugares escuros do nosso ser, falta a luz do Senhor, a palavra. Então, cada lugar que a gente mantém ali intacto, né? Lugares que a gente não quer ser confrontado com a palavra, isso não confere comigo, né? Não, eu não sou muito de casa, né? Eu já ouvi muito isso, eu vou falar isso mais à frente, né? Isso eu já ouvi muitas vezes, isso é um caminho muito difícil, né? Porque ela denota já uma queda iminente, né? Porque quando não admitimos cura, né? Como não recebemos esse trabalho do Senhor, a gente altamente aquele lugar vai se tornando fortalezas e depois para transpor o Senhor precisa quebrar, ou às vezes podemos morrer levando essas fortalezas conosco. E queira Deus que a gente não leve nada conosco, né, para ser tratado naquele dia. No capítulo 97, ela vem falando assim, talvez, né, ela cita aqui, talvez não sejamos fisicamente falando adúlteras nem promíscuas, mas a maioria de nós pode ter adotado sem querer alguns traços que podem causar ruína e queda dos homens que nos cercam, né? Será que algum traço dessa mulher descrente descreve a minha pessoa? Isso é para a gente refletir, né? E aí, hoje eu estava ouvindo uma irmã e ela falou assim, ela estava falando sobre os excessos. E ela fala, todo excesso demonstra uma falta. Então, ela estava falando sobre as vestes das mulheres nos casamentos, porque, eu não posso me vestir assim no dia a dia, então, mas no casamento eu posso botar um decote, uma transparência, né? Umas costas nua, embora tenha irmãs que usam costa nua mesmo em reuniões, né? Então, ela fala, o que está faltando? Ela faz essa pergunta, o que está faltando? Porque todo excesso demonstra uma falta. E aí, às vezes, a gente se veste, né, de maneira inadequada, porque nos falta uma atenção em casa, ou a gente se sente rejeitada, sentimos vazias, né, falta de elogio, porque nós mulheres somos mais emotivas, precisamos de elogios, precisamos de carinho, né, admiração. E, às vezes, por não ter, o que você reflete? Nas suas vestes.
né? Por quê? Porque se você não tem em casa, você vai ter na rua elogios de outros, né? As pessoas vão te olhar, vão admirar, vão cobiçar, só que isso é errado, isso é pecado, né? Isso faz com que você faz outros pecarem, imaginarem coisas com você, né? Isso é muito perigoso, é um caminho muito perigoso. E aí ela vem falando no 97, né, que eu falei isso sobre coisa. Aí ela vem falando com a falta, o cuidado, porque ela cita assim: pois quando eu olhava na janela da minha casa, através das grades, vi os simples, percebi entre os jovens um moço sem juízo, né? E a gente vê que tem pessoas que são sem juízo, pessoas ainda casadas que vivem como solteiras, que não dão o cuidado na sua casa, né? Que não tem o cuidado com a sua esposa, né? Ou que a esposa não tem admiração sobre ele, né? E aí ela vem falando que passa a rua, a mulher adúltera seguia em direção à casa dela no crepúsculo do dia, no final do dia, ao anoitecer, quando já estava escurecendo. Olha só. Cuidado, aqui ela fala do cuidado com a fala, elogios sem limites, ou, né, cuidados, né? Palavras sempre geram sentimentos. Se você fala palavras de elogio, né, de adulação, você vai gerar no sentimento de outro, né, um sentimento alegre, de admiração ou de vaidade. Se você fala palavras duras, você suscita ira, né, você machuca, você fere. Então, a palavra sempre ela gera sentimentos, seja bom, seja mal. Então, não convém às irmãs falarem palavras para homens, nem homens para as irmãs, né? Isso a gente vai ver mais à frente. Mas evitar ocasiões, irmãs, né? Não recebe irmãos sozinhos na sua casa, né? Não vai visitar irmãos sozinhos na casa deles, né? Eu tinha um caso de uma irmã que ia cuidar de um outro irmão, porque o irmão estava doente. O que aconteceu? Ela era casada, mas ela ia prestar cuidados a um homem solteiro, doente. E o que aconteceu? Ela caiu com esse homem, deixou o marido para viver com esse homem. Então são coisas assim que são imprudências, né? O Senhor não manda a gente ser inocente, Ele manda a gente ser prudente, prudente como uma serpente, vigiando, olhando, tendo percepção, discernimento, né? Não convém uma mulher ficar com um homem só, não convém um homem ficar com uma mulher só, né? Você está na sua casa sozinha, chega um irmão na sua casa, ele não pode entrar, ele tem que ser atendido lá no portão, do portão ir embora, né? Seja jovem, seja idoso, seja o que for. Da mesma forma, os homens, está sozinho, chegou uma irmã, não atenda. Atendeu do portão para fora. Você é mal educado. Não vai ser mal educado, você está se guardando da aparência do mal, se desviando da aparência do mal. E da ocasião, porque o que acontece é que ela fala que o jovem encontrou essa mulher adulta à noite, né, em horários no crepúsculo da tarde, em lugares sozinhos, numa rua deserta. Olha, você está vendo? São ambientes que proporcionam o flerte, né? a investida, seja do homem, seja da mulher. Né? Então, não sejamos inocentes, sejamos prudentes. É para a gente ser simples, como uma pomba, mas não inocente. É para sermos prudentes como a serpente. O Senhor nos alerta isso, é o próprio Senhor que falou isso. Então, não devemos estar juntos, não se deve dar carona sozinha a um homem, uma mulher na direção, ou um homem sozinho não se dá carona para uma mulher sozinha. Então, são coisas que vai te guardar, né? Tudo bem. Não, mas a pessoa não vai entender, eu vou ficar mal visto, não importa. Quem põe os limites somos nós, não é as outras pessoas que ditam como a gente vive. A gente tem um Senhor sobre nós, então devemos honrar o Senhor, né? Isso aqui é o capítulo 98, né? Evitar ocasiões que despertem sentimentos ou flertes, né? Devemos evitar, né, tais ocasiões, né? Porque o inimigo ele coloca um amigo do seu lado, ele coloca uma amiga do seu lado que não teme ao Senhor, que começa a te despertar sentimentos para outros, conselhos errados, né? Brincadeiras, né? Ambientes
que possam proporcionar, você tem que fugir disso, né? Seja no trabalho, seja na escola, seja em casa, seja na roda de amigos ou parentes, tem que fugir. Festas, você tem que fugir disso, né? Até aí tem amigos que lançam um venenozinho, né? E aí, se aquilo entrar no coração, você já começa a ver pessoas diferentes, né? Isso é perigoso. Né? O inimigo sempre arma um laço, mas ele nunca se apresenta. Ele põe as coisas como uma normalidade, como se algo fosse natural. Né? Qual o problema que tem? Aí vemos filmes, né? Já viu? Que tem filmes que a gente fica torcendo para o casal principal, né? Ficar junto e o homem largar a mulher, né? A esposa, para ficar com a amante. Isso aconteceu vários filmes. Eu mesmo me peguei nisso. Quando eu me deparei com isso, eu falei, nunca, não posso ver filme assim, porque isso está induzindo ao erro. Nunca, né, que um marido vai deixar sua esposa para ficar com, né? E isso, o filme, ele te induz a isso. E isso ele começa a trabalhar o seu psicológico, né? Livros, revistas, né? Livros, filmes românticos, filmes que com cenas difíceis, filmes com história de amor, que parece a realidade, que enche assim seu coração. Ai, meu Deus, que vontade de ter um sentimento desse de novo, e aí você, daqui a pouco, aparece um sujeito aí esquisito no seu caminho, ou aparece uma mulher esquisita no caminho do homem, e aí vai esses sentimentos induzindo ao erro, ao pecado, né? 99. Aí ela fala sobre a importância de alimentarmos o nosso espírito. Se alimentamos o espírito, né? A palavra fala que se andar no espírito, né? A gente não cumpre as concupiscências da carne, né? E também, se você vive a inclinação para o espírito é vida, né? E a inclinação para a carne é morte. Então, quem que você vai alimentar? O que eu falava com as minhas crianças, né, que agora já são tudo grandes, mas eu falava para eles, o que você está ouvindo? Ele te leva para perto de Deus ou te dá dificuldade para você ler a palavra e orar? Ah, não sei. O que você está vendo? Ela te leva para perto de Deus, te dá a alegria de você orar, de você ler a escritura, ou ela te dá aquela dificuldade, não, vou ter que orar, vou ter que ler, né? E isso não é só para adolescente, é para nós. Se alimentamos a nossa carne, ela é inimiga de Deus. Ela não vai querer orar, ela não vai querer ler a escritura. Então, a quem a gente se inclina, né? Aquele que a gente segue é que a gente se torna servo daquilo. Então, se a gente se inclina para o Senhor e obedece ao Senhor, a gente é servo do Senhor. Mas se a gente é da carne, a gente se torna escravo do pecado, né? Porque o laço que o diabo tem para nos prender é o pecado. E ninguém é imune ao pecado, né? Então, precisamos ter esse cuidado. Ela fala de uma... Aqui no 99... Ela fala de uma insatisfação, né? Porque o que eu entendi aqui é que há uma insatisfação nessa mulher, né? Ela fala assim, observe que, na verdade, a mulher não, é o capítulo 99, não é prostituta, embora exiba muitas de suas características. O versículo 14 sugere que ela é uma mulher de igreja, né, entre aspas. Ela é religiosa, tenta espiritualizar sua sensualidade e moralidade falando de sacrifícios e ofertas, casada, embora as solteiras também se enquadrem na descrição, porque a gente está falando de mulheres casadas, mas também as solteiras, né? Essa mulher não está feliz com o marido que Deus lhe deu e tem expectativas e desejos que seu marido não está satisfazendo, né? Isso aqui é algo íntimo, né? Às vezes a gente ver filmes, ler livros que despertem em nós coisas que não há uma correspondência no marido, porque aquele é seu marido, aquela é a sua realidade. Aquilo que está no livro são histórias de imaginações. Não existe homem perfeito, não existe casamento perfeito. O casamento ele é lavrado para expressar uma realidade que é Cristo e a igreja, né? Então ele é forjado em meio às adversidades. Então, se você cria expectativas, né, como eu já vi irmãs falando, por que meu marido não faz comigo como faz esse ator na novela, ou esse casal na novela?
Gente, são coisas diferentes, aquilo não é a realidade. Se fosse a realidade, os artistas de novela, né, de filme não divorciaria, né? Então não haveria divórcio, porque aquilo era real. Não é, gente, aquilo é uma ficção. E isso faz você delirar e trazer para sua, faz a comparação com dentro da sua casa, né? Se você não tem clareza do propósito de Deus e do mistério de Cristo à igreja, você vai querer trazer um modelo fictício do mundo para dentro da sua casa e isso vai trazer problema para você. Então, isso não é o correto. Não alimente a sua alma nem seus sentimentos com ilusões. Né? Alimente-se da palavra de Deus, né? Olhe o seu marido, olhe as características, as virtudes dele, né? Ore por ele para que ele seja um homem santo, cheio do Senhor, né? Que ele vai te amar. Se ele for de Cristo, ele vai te amar como Cristo amou a igreja. Então, qual é a nossa segurança? Que ele nos ame da maneira que a gente quer. Que eles sejam de Cristo, né? Que eles sejam inteiramente do Senhor, que eles conheçam o Senhor profundamente, amem sua palavra, então eles vão nos amar como Cristo é a igreja, porque eles serão essa representação desse Deus maravilhoso, não é verdade? A gente fica buscando coisinhas externas aí que não traz sustentação, só dura um momento, né? Então, é Cristo formado nos nossos maridos. É isso que é a nossa segurança, viu? Então, ela vem dizendo aqui. Aí ela vem citando esses exemplos terríveis que eu vou te falar. Que isso choca a gente, mas que a gente vê sempre, né? Eu estou aí 30 anos, caminhando, ajudando meu marido, né? E cuidando de irmãos, e eu já vi atitudes assim que isso deixa a gente assim perplexo e com muito temor para que a gente não caia no mesmo erro, porque o Senhor nos mostra as situações é para que a gente vigie, não julgue, não critique, mas para que a gente não caia no mesmo erro, para que a gente possa ajudar de maneira eficaz e não com crítica. Ai, meu Deus, essa mulher foi fazer essa loucura, né? Mas isso aí qualquer um de nós poderia fazer. Então, o Senhor sempre fala para a gente temer. Temer é sempre mais importante. Então, ela vem demonstrando uma insatisfação em sua casa, né? Aqui ela fala assim, em vez de pedir a Deus, né, que Deus satisfaça as necessidades e anseios mais profundos do seu coração, ela se concentra no que lhe falta e sai atrás de alguém que satisfaça as suas necessidades. Claro, porque a grama do vizinho sempre é mais verde, né? Então, você vai olhar para a esposa do irmão, aí ela é a mulher perfeita, né? Mas você não convive com ela, porque uma coisa é você achar, outra coisa é a cruz operar, porque todo casamento a cruz tem que operar, por mais perfeito que seja a pessoa, né? Que pareça ser, né? Da mesma forma, o marido. Você olha o marido cuidando, atenção, o carinho com a sua esposa, você começa o quê? A despertar, poxa, por que meu marido não é assim? Não é verdade? Faz a comparação. E isso é perigoso, porque você começa a desejar coisas que não é o que você tem. Se você quer que seu marido te satisfaça, você tem que investir no seu marido, né? Então, tem casos assim que você faz essas comparações e traz para sua casa, e essas comparações são perigosas, né? Além que pode ofender o seu cônjuge, né? A pessoa que você ama, porque são coisas totalmente diferentes. A gente nunca convive com ninguém, e não existe pessoas que a gente convive. E essa ilusão de que fulano é a pessoa ideal e que é fácil conviver com ela não existe, porque o que nos torna fácil de convivência é a formação de Cristo em nós, é a operação da cruz, é respeitar os limites, é respeitar o caráter, né, a personalidade da pessoa. Né? E se ela não se adequa à verdade, a gente está aí a nossa posição para buscar que eles andem segundo a verdade, né? Sejam mulheres, sejam homens. Então, ela vem falando assim, aí ela cita esses relatos aqui que eu vou ler, né? Primeira, exemplo da insensatez, capítulo 100, né? Aí ela fala assim, faz tempo que deixei de amar meu marido. Gente, eu já ouvi isso muitas vezes, muitas vezes. E aí viveu junta, né? Porque eu viver por causa das minhas crianças, né? Porque aí eu não tenho satisfação, mas ela não tem nenhuma posição de busca.
de que Deus mude aquilo. Você vê que ela não tem consciência. Ela sabe que, porque ela, se ela é filha, logo a palavra vai dizer que ela está errada, né? E ela fala assim, sei que isso não está certo, né? Mas não imagino, porque o outro homem também era casado, tudo errado, né? Que ele não vai deixar a esposa dele para viver com ela, está iludida, e ela quer deixar o marido para viver com ele, né? E se ele faz isso com a esposa casada, imagine se não vai fazer com ela. Então tem essas ilusões, né, na cabeça da pessoa que comigo vai ser diferente, não existe, né? Ele também é casado, mas não consigo imaginar a minha vida longe dela. Então ela vem citando esses exemplos de pessoas, de irmãs que escreviam para ela, e isso a gente vê hoje muito. Só que as pessoas, elas acham que não amam seus cônjuges. Por quê? Porque lhe falta isso, porque às vezes a gente é atacada com vazio, com solidão, né? Com tristeza, isso é da natureza da mulher. Então, se você não entende a sua posição, que nesses momentos você precisa ir para Cristo, confessar o seu pecado, porque essa solidão não é de Deus, né? Como uma vez aconteceu para mim, um irmão chegou para mim, porque é difícil ficar sozinho, né? É difícil viver na solidão. E o Senhor falou para mim assim na hora, essa solidão é pecado. Por quê? Porque ele já estava em pecado. Então, a desculpa dele era a solidão, para ele poder pecar. Então, não existe isso. Assim também no caso dessa jovem, né? Eu não amo mais meu marido, não tenho mais alegria na minha casa, né? Mas não vou deixar ele cuidar dos meus filhos. Essas coisas que a gente ouve, e ela não busca ajuda em nenhum momento. Ela não busca, muito pelo contrário, o diabo coloca um sujeito casado na frente dela e acaba enredando ela. Por quê? Porque o coração dela já está longe, né? O irmão, o pastor Billy Graham, ele fala uma vez, né, que o diabo sempre tem um barquinho para nos levar para longe de Deus, né? Isso por causa do coração, né? Se você já está alimentando aquele coração ali, aquele sentimento, quando você vê o barquinho já apareceu, você está mais distante do que qualquer coisa, né? Então, irmãs, cuidados com esses pensamentos, né? Se esses pensamentos brotou, eu não amo mais meu marido, porque são fases do casamento, né? Tem fases como parece que está mais letárgico, né? Tem hora que o amor parece estar mais vivo, né? O bom é que seja sempre vivo, né? Incendiado, né? Você aquele amor, aquela alegria que você tem com o seu parceiro, com o seu cônjuge, com o seu marido. E isso muitas vezes depende de nós, né? A gente, às vezes, as mulheres reclamonas, que falam palavras duras, exigentes. A gente não dá, ela vai falar aqui na frente que o amor, que a mulher insensata, ela não sabe que o amor é uma doação, né? Porque a gente casa para ser feliz e não para fazer o outro feliz. E aí já começa todo o erro. Porque se você se empenha em fazer seu marido feliz, ele vai se empenhar em fazer você feliz, né? Agora, se você casa para que ele te faça feliz, quando ele não te corresponder, você vai cair nessa situação dela. Eu já não amo mais meu marido, né? Então, são situações muito sérias. Aí depois ela vem citando a outra, que em vez de buscar ao Senhor, dobrar seus joelhos, né? Orar, pedir ajuda às irmãs, ore comigo, eu estou passando uma luta, preciso disso. Ela onde se refugia, né? Na frieza do casamento dela, na internet. Aí ela está lá na internet, daqui a pouco ela é despertada, porque ela estava negligenciando seus filhos, a sua casa. Mas nesse exato momento onde poderia vir socorro, o que acontece? Ela está em sala de bate-papo. E o que ela conhece um sujeito e acaba se encontrando e pecando contra o seu marido. Então, estão vendo, irmãs, como o diabo ele usa situações para poder te enredar e te fazer cair, porque o seu coração já está instável, já está oscilante, já não é firme, já não tem busca, né? Em vez de você se alimentar e buscar o Senhor, botar o seu jejuar, orar, buscar o Senhor, não, Senhor, transforma isso. Ela foi para a internet. E assim somos nós. Vamos para filme romântico, né? Eu, quando muitas vezes estava triste, eu colocava um filme para ver, e graças ao Senhor já não ponho mais, porque falei, Senhor, isso aqui não pode te substituir, né? Embora eu esteja triste, me sinta triste, me sinta só, né? Às vezes a gente está ali, eu não sei se é só comigo, gente, mas às vezes a gente está aquele, né, meio baque assim, e vou ver um filme, né? Um filme romântico, né? Que não tenha nada errado, né? A Jéssica cansou de ver peça comigo, um filmezinho que não tem nada, é bonitinho, história de amor, mas se torna uma fuga, né? Então, o que o Senhor quer que a gente vá para Ele, né? A resposta vem quando a gente busca Ele de todo o coração.
ó, meu casamento não está difícil, encontra uma irmã mais velha, uma irmã madura, uma irmã me ajuda aqui que meu casamento está difícil. Então, uns vão para filme, outros vão para outra coisa. Essa aqui foi para a internet. E o que aconteceu? Encontrou em sala de bate-papo. O que uma mulher casada, crente, está fazendo em sala de bate-papo, gente? Cuidado com isso. Cuidado com isso, irmãs. Isso não é para uma filha de Deus, né? E aí, agora, um outro caso, que foi de uma irmã que cuidava de um pastor. Fazia massagem no pastor, cortava o cabelo do pastor, até que ele jogou uma flecha do diabo, né? Porque até então ela não tinha sentimento por ele, mas quando ele falou que se sentia atraído por ela, aquilo brotou no coração dela. Então, você vê, tem coisas que não se devem ter. Por que uma mulher casada está cuidando de um outro homem que não é o marido dela, né? Então não convém, irmãs, se vocês são casadas, sejam solteiras, não convém cuidar de irmãos, né? Ou irmãos cuidar de irmãs. Não é prudente, né? A queda é iminente. Claro que se você convive com uma pessoa de perto, você vai ter afeições por ela. Isso desperta sentimento. Por isso que a mulher deve cuidar do seu marido da sua esposa. Né? Essas coisas não devem ser misturadas. Ah, porque é meu pastor. O que mais acontece é pastor caindo com irmãs, porque sobe monte com irmãs, né? Porque a esposa não acompanha. E aí, não, essa irmã de oração vai comigo. Gente, isso é a longo prazo, né? Aconteceu uma coisa errada, isso acontece muito. Né? Você tem que sair com seu esposo, o esposo tem que sair com sua esposa, façam tudo junto. Isso aumenta a afeição, o amor, o cuidado, vocês estão juntos ali se protegendo um ao outro, né? E aí, peço a você, Jéssica, você me faz sinal quando eu tiver que terminar, tá? Aqui no capítulo 101, a mulher se vestiu, aqui está aquele ponto, a mulher, ela não era prostituta, de Provérbios 7, mas ela se vestia como uma prostituta. E aí eu queria ler para vocês aqui ele fala assim, né, que eu anotei, a mulher se vestiu como uma prostituta. Aí eu vou ler esse livro que eu estava lendo, que eu achei muito interessante que ele vai falar aqui, e eu vou ler rápido para vocês. A primeira, vou ler a segunda. Olha, não devemos. A mulher, muitas das vezes, pratica a lascívia quando se traja de forma que se sinta desejada, flertada pelos homens que a verão. Os homens praticam luxúria quando as desejam ou flertam, mas ambos são igualmente culpados pelo pecado. Não devemos preservar aqueles traços da cultura que são contra o requisito bíblico. As regras bíblicas de moralidade e pureza são tão eternas como todos os demais ensinos sacrossantos da Escritura. Elas devem ser observadas com temor. O que o Senhor nos orienta mais de uma vez é princípio para nós. Uma vez já é princípio, 2, 3 vezes é para a gente pôr maior atenção. A moda que agrada a maioria das pessoas não é ditada de modo que valorize a decência, a pureza e a moralidade. É o que a gente vê hoje nas modas, né? Por isso, as mulheres devem se esforçar para cultivar decência e pureza em seu modo de trajar. Prostitutas se vestem de modo vulgar porque elas têm um produto a oferecer pelo modo como se vestem. As mulheres que não estão disponibilizando nenhuma parte do seu corpo para comércio precisam ser moderadas nos seus trajes e criteriosas com o tipo de moda que estão seguindo. É forte, irmãs? É muito forte, né? Porque o que ele está dizendo? Por que as mulheres prostitutas se vestem expostamente, com decote, com saias curtas, pernas de fora, barriga de fora? Porque elas estão vendendo o seu corpo. Logo, nós, servas do Senhor, porque devemos nos vestir assim, colocando pernas de fora, colocando coisas muito justas, né? Coisas que marcam tudo, né? E aí decotes profundos, roupas que não glorificam ao nosso Senhor. E aí, o que acontece? Se nos vestimos assim, logo nos expomos assim, para que
o homem olha e pensa assim, está disponível, né? Está numa banca de feira, visível para todo mundo ver, né? E isso eu vi uma vez numa novela que isso me chamou muita atenção. A menina botou um vestido assim, todo um tubinho colado, assim, bonito, né? E a mãe olhou para ela e falou assim, ué, tá agora numa banca de frutas? Aí eu falei assim, gente, como assim? Uma novela está exortando o modo de viver da outra, né? Passa batido para muita gente, mas o que eu achei interessante é que não são gente crente, não, é ímpio, né? Então, eu até ia pedir a Jéssica, na época, eu até falei, botei no grupo aqui, mas eu não sei se as meninas viram, né, o Esquadrão da Moda, corrigindo duas crentes, né, pelo modo de vestir. Elas põem as roupas, né, coladas e falam que está indo para o culto, e eles tomam um susto. Como assim vocês colocam roupas assim para ir para um culto? Né? O primeiro ponto que eles falam de um culto, para ir no culto religioso que eles falam, né? Respeito. A tua roupa deve demonstrar respeito. Não é lugar para sensualizar. Eles falam isso, são pessoas que não são crentes, são pessoas que não conhecem o Senhor, mas têm um senso que muito de nós mulheres não temos. E isso é muito grave. Isso demonstra o quê? A nossa falta de luz e obediência e de temor na palavra de Deus, de considerar a doutrina que o Senhor exige de nós, que Ele nos ensina, que Ele nos educa, né? Porque a gente vem como a gente está, mas não é para permanecer como éramos, né? E aí entra a renovação da mente, porque uma vida transformada segue uma mente renovada. Por que, que a gente se veste da mesma forma? Porque a palavra não entrou nesses conceitos, não mudou esses conceitos. Elas precisam ser substituídas, né? Elas precisam, assim, serem deixadas. E aí tem uma frase do irmão Alches Spark que ele fala assim, o Senhor precisa... Deixa eu ver. Não, cada pedaço de nova revelação, toda vez que o Senhor traz luz para nós, na sua palavra, né, irá nos chamar para o quê? Para um ajuste, para sermos ajustadas. A gente está ouvindo sobre as vestes, e isso que é o quê? Ai, não, irmão, isso aqui, o Senhor conhece meu coração, isso aqui eu não... ele sabe que eu não consigo isso, né? E aí eu não consigo botar um short para ir à praia, eu tenho que botar um biquíni, eu não posso, eu não gosto, eu não consigo fazer isso, o Senhor não entende. Não. Cada nova revelação, o que estamos falando agora, que o Senhor está trazendo luz, porque nós já nos portamos assim, né, como essa mulher insensata, né? E essa nova revelação irá nos chamar para um ajuste, né? Mas a revelação espera por tal sentimento de necessidade, que pelo menos haja em nós vontade de sermos ajustadas. Se não existe vontade de nós sermos ajustadas, né, então nós não iremos avançar no crescimento do Senhor. O Senhor, para Ele nos trazer luz, a gente precisa ter essa necessidade de ajuste, né? Então, irmãs, não vai dar para continuar, já esgotou o meu tempo, né? Mas eu quero dizer que o Senhor, Ele deseja em nós que tenhamos um ajuste, que desejamos ser ajustadas a essa renovação de mente, a essa doutrina que Ele já deixou para nós. Então, essa coisa de que, não, isso aqui de ser submissa, de ser dona de casa não é comigo, irmãs, não entre por esse caminho. Permita Deus trabalhar em você. Permita a luz do Senhor entrar em seu coração e ajustar você, né? No início é difícil? Né? A gente vai ter que abrir mão. E tudo que a gente abre mão gera em nós uma morte. Tudo que tem que passar pela cruz passa pela morte. As nossas vestes devem passar pela morte, porque elas devem ser vestes de ressurreição. Devemos vestir adequadamente, conforme agrada ao Senhor. Então, a gente vai parar aqui. Eu parei na página 101 e, pelo visto, vou ter que continuar na próxima reunião. As irmãs me suportem. E o Senhor abençoe e fortaleça as irmãs, encha de ânimo, essa disposição para sermos ajustadas. Não há crescimento sem ajuste, não existe passe de mágica. A gente
Se é para crescer, a gente vai ter que passar pela cruz. Se é para crescermos, a morte vai ter que operar em nossa vontade, no nosso sentimento, nos nossos pensamentos. Essa renovação da mente é importantíssima, né? Porque é ela que conduz, ela que gera sentimentos e logo que sentimos a vontade. Então, todo pensamento gera uma ação. E a gente deve guardar a nossa mente, viu, irmãs? Guarde a mente de vocês. Proteja com a palavra de Deus, medite, reflita, né? Tá bom? Senhor abençoe vocês.